Meus amados irmãos, muito bom dia a todos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Bom dia a cada um dos irmãos que está chegando, que vai acessando aí o Facebook para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Aos irmãos também que logo mais vão acessar pelo YouTube, muito bom dia. Nós estamos começando com uns minutinhos de atraso porque estava sem internet aqui, mas graças a Deus já está tudo certo, tudo resolvido, para juntos nós começarmos a escola dominical. Querido irmão Daniel Gaspar, muito bom dia na paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que vão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma manhã de estudo da palavra do nosso Deus, mais uma escola bíblica dominical. Eu convido a você a se juntar a nós. Irmã Raquel, irmã Débora, bom dia na paz do Senhor Jesus. E peço já desde já aos irmãos, aqueles que puderem, por gentileza, mandar o link a outros irmãos, abrir salas de transmissão. Hoje nós temos alguns recados importantes a passar para os irmãos, o retorno do nosso culto presencial. Então é importante os irmãos estarem cientes disso, né? Na verdade é um retorno parcial. Irmã Sandrinha, paz do Senhor, bom dia, obrigado pelo carinho, viu? A irmã Daniela também retribui com um forte abraço à irmã. Os irmãos, dá um joinha aí, diga se o som está chegando bem aí para os irmãos, para nós começarmos a nossa escola. E tenho certeza que hoje é uma manhã muito bem. Meus irmãos, eu percebo que eu estou tendo aqui uma leve oscilação de sinal de internet, tá? Não saia daí não, por gentileza. Infelizmente, isso aí acontece, né? A internet, a gente depende dela mas, se Deus quiser, nós vamos caminhar juntos, tá bom? Muito bem. Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor. Chegamos hoje à lição de número 6, hoje dia 9 de agosto de 2020. Os irmãos, vejam aí como que passou rápido, né? Tem passado muito rápido o tempo, e graças a Deus por todas as coisas, até que o Senhor Jesus tem nos ajudado, o Senhor Jesus tem nos guardado, nos sustentado, e louvo ao Senhor também pela vida de cada um dos amados irmãos. Meus irmãos, nós vamos então para a nossa aula. Hoje nós temos um tema muito interessante, que é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós estamos aí, já em Jerusalém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Pode dar um joinha aí. Meus irmãos, realmente eu estou tendo aqui um problema muito sério de internet. Hoje minha internet ela tá um pouco oscilando, viu? Voltou. Muito obrigado, irmã Raquel Soares. Então nós vamos caminhando aí. Interessante, hoje que é o último dia, nós vamos fazer a aula aqui em casa. A internet resolveu ter esses problemas, mas nós vamos retomar e vamos seguir em frente. Isso, irmã Edna, realmente, irmã Edna, nós estamos tendo aí algumas interrupções, mas eu acredito que agora a gente vai em frente aí, em nome de Jesus. Ore por nós para que a gente prossiga, né? Vamos caminhar, vamos em frente. Pastor Miro, a paz do Senhor, Deus abençoe o amado irmão, Deus abençoe a todos os irmãos. Hoje um dia muito especial também, Dia dos Pais, né? E depois também a gente quer deixar aqui uma recomendação, uma palavra aqui aos nossos queridos pais, né? A todos os pais, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, tanto os pais
biológicos, como aqueles também que não são pais biológicos, mas desempenham um papel muito importante também como pais. Meus irmãos, voltando então, lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Hoje então nós vamos estudar esse assunto, que é um assunto de suma importância a nós. Nosso textuário, a palavra do Senhor diz assim, nosso textuário ele está em Isaías, capítulo 60, e versículo 18, onde lemos a palavra do Senhor, o qual nos diz assim o nosso textuário: nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Olha que textuário maravilhoso, né? Que assunto glorioso. Vamos ler novamente o nosso textuário, Isaías capítulo 60, versículo 18. Estamos falando sobre Neemias, reconstrói os muros de Jerusalém. O textuário diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Olha que coisa importante aqui, né? Nunca mais se ouvirá violência. Ou seja, Deus estava dizendo, olha, Deus estava colocando um ponto final ali, na violência, na desolação, na destruição, e dali por diante, então, como que seria lembrado? Pela salvação e portas, louvor, e as tuas portas louvor. Então realmente nós estamos falando aqui nessa manhã de restauração, de mudanças, de novidades a todos os nossos irmãos que estão assistindo. Nossa verdade prática, vamos ler a nossa verdade prática, diz assim, olha: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então, somente vencendo os obstáculos, as dificuldades, nós vamos então realmente vencer e superar os nossos limites em relação à obra do Senhor. Então, que seja realmente essa manhã uma manhã de despertamento espiritual. Interessante nós falarmos sobre reconstrução no dia de hoje. É um dia que nós vamos logo mais falar sobre a retomada dos nossos cultos, um retorno, um regresso. E muito importante entendermos aqui que somente se nós formos despertados, se o Espírito Santo nos despertar, nós então iremos vencer os obstáculos para realizar a obra do Senhor. Vamos para a nossa leitura bíblica, Neemias capítulo 1, versículos 1 ao 4, e depois também o capítulo 2, versículos 1 ao 9. Então, deixa aí a sua Bíblia aberta, Importante aí nós lermos a palavra do nosso Deus, Então, a palavra do Senhor diz assim, olha, Neemias, o capítulo 1, versículos 1 ao 4, e depois o capítulo 2, versículos 1 ao 9. Então, por gentileza, abra sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim, olha: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que lhe restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando
e orando perante o Deus dos céus. Agora, Neemias, o capítulo 2, versículos 1 ao 9, a palavra do Senhor vai dizer assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolados, e tendo sido consumida as portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, que o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quando durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê maneira para cobrir as portas do paço da casa e para os muros da cidade, para a casa, para que houver de entrar, para que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim, segundo a boa mão de Deus sobre mim, Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Amém? Meus queridos irmãos, como nós estamos dizendo, nós estamos então nesse trimestre falando sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual, como exemplo para os nossos dias, né? Nós tivemos a semana passada uma aula muito interessante, e a aula passada ela era uma aula cujo foco falava sobre Zorobabel recomeça a reconstrução do templo, e hoje então nós vamos estudar, né, esse processo, né, agora falando sobre Neemias, a reconstrução do templo. E muito importante a gente entender aqui que tudo traçou-se conforme o plano, conforme a vontade de Deus para Neemias. A gente sabe muito bem que se nós voltarmos na história lá atrás, né, havia sim uma profecia, tanto acerca de Israel ser levado a cativo, mas também havia uma promessa de restauração, e tudo começa lá atrás com Daniel orando, Daniel buscando na palavra do Senhor, sabendo que estava próximo já o cumprimento de uma promessa de Deus para a vida do seu povo. E aí então começa o desenrolar de toda essa história que envolve, né, Neemias, Esdras, a reconstrução do templo, a edificação do altar ao Senhor, os fundamentos da casa do nosso Deus e agora, por fim, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós bem sabemos, irmãos, que quando nós estudamos o livro de Neemias, o livro de Neemias, ele é muito além do que, às vezes, muitos podem considerá-lo, né, como um manual de liderança cristã, por exemplo, mas a gente sabe que ele tem muito mais lições, né, não só dentro do campo da liderança, como a vida cristã,
a vida espiritual, ensinos práticos para mim e para a sua vida, e como também, de uma certa forma, como vencemos os desafios do nosso dia a dia. E sabemos que os dias que estamos vivendo são dias difíceis, dias de escassez, de desemprego, de pandemia, mas sabemos que temos um Senhor que está ao nosso lado e que está disposto a nos abençoar. E essa lição, irmãos, ela tem por objetivo mostrar que foi Deus que despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. E muito importante a gente começar pensando, né, naquilo que Deus realmente nos tem despertado. Bem verdade, irmãos, que quando a gente fala em despertamento, e o despertamento é um assunto que nós temos que estudá-lo à luz da palavra de Deus, mas também nós analisarmos em vários aspectos. Por exemplo, há alguns despertamentos, quando a gente fala a palavra despertamento, você vai ter despertamento, por exemplo, de um âmbito coletivo, né? Há, por exemplo, despertamento acerca da volta do Senhor Jesus. Todo salvo em Cristo Jesus, ele precisa estar preparado, ele precisa estar com a sua vida santificada, né? O chamado de Deus para a nossa vida, para nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos a mensagem de salvação. Tudo isso que está acontecendo no mundo hoje nos leva a um despertamento, né? A falarmos de Jesus às pessoas. Mas também, irmãos, né, quando se fala em despertamento, já trazendo já de um âmbito individual, todos nós sabemos e temos consciência, né? Se não tem, é importante que tenha, daquilo que tanto nós necessitamos acerca das coisas espirituais. O chamado de Deus para a nossa vida. A cada um Deus chamou para um propósito. Deus, irmãos, obviamente, ele tem uma grande obra na vida de cada um dos teus servos, na vida de cada um que abriu seu coração um dia, o aceitou como Salvador, que crê em Jesus como Filho de Deus. Nós bem sabemos que, diante de tudo isso, o Senhor Jesus, ele tem planos, tem propósitos. Deus é um Deus de plano, um Deus de pacto, um Deus de propósito para a vida de cada um de nós. E muito importante, nós nos despertarmos acerca daquilo qual o Senhor nos chamou. Nós bem sabemos, irmãos, quando fala aqui que o Senhor despertou o desejo no coração de Neemias, mas a gente também, é bom lembrarmos que o Senhor também despertou um desejo no coração de Esdras de restabelecer a lei do Senhor, o culto ao Deus de Israel. O Senhor também despertou o coração, né, de Ciro para justamente conduzir o povo de Deus à reconstrução dos muros de Jerusalém em si, do templo e assim por diante. Então, os irmãos, observa bem essa lição. É uma lição que ela vai falar de despertamentos, é uma lição que ela vai falar, obviamente, tanto no despertamento coletivo como no despertamento individual. E aí eu começo essa lição perguntando a você, em que o Senhor tem despertado a você nesses últimos dias? É bem verdade que quando a gente fala num despertamento coletivo, todos nós precisamos a cada dia mais nos despertarmos a uma vida de oração, de comunhão com Deus, de estarmos mais perto do Senhor Jesus, de meditarmos na palavra do Senhor, né? Nos despertar a uma vida mais de santidade, de santificação, mas a gente sabe que a obra do Senhor, ela continua, a igreja do Senhor, ela continua viva. E bem sabemos, irmãos, que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. E, irmãos, não há sombra de dúvida de que o Senhor Jesus, né, ele conta comigo e com você nessa obra. E há um chamado de Deus, tanto para a minha vida como para a sua vida. E como nós estamos reagindo diante desse chamado, diante daquilo que o Senhor Jesus tem colocado para as nossas vidas, né? A nossa lição, para nós caminharmos, né, de uma forma bem objetiva, nós vamos ver aqui que
os muros de Jerusalém foram levantados e vemos também que Deus levantou o homem certo para exercer a certa obra. Então, irmãos, Deus, ele tem, o Senhor dessa obra, o Senhor dessa grande seara, ele tem homens certos, mulheres certas, para os trabalhos certos e para o momento certo. Agora veja, como é que nós vamos descobrir isso? Quando nós estamos alinhados a Ele. Quando nós estamos realmente vivendo uma vida dentro da esfera da vontade de Deus, dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus. E de uma coisa é certa, o Senhor da ceifa, né, Ele te chamou. Deus te chamou sim para uma grande e gloriosa obra. E pode ter certeza disso, que é chegado o tempo dele para a sua vida, né? E quais atitudes a ser tomadas daqui para frente? Aí é onde você precisa estar muito alinhado com ele, para você dar os passos na direção do Espírito Santo de Deus, para você caminhar conforme aquilo que o Espírito Santo lhe direcionar, debaixo da bênção do Senhor, debaixo da submissão da palavra de Deus, seguindo realmente os propósitos divinos e cientes de uma coisa, que Deus ele não é um Deus de confusão. Os irmãos observam aqui que diante desse grande chamado que Deus tem na vida de Neemias para reconstruir o muro de Jerusalém, os irmãos observam que Neemias, ele, por exemplo, ele não vai passar na frente da liderança, ele não vai, por exemplo, se antecipar aos propósitos divinos, mas as coisas na vida de Neemias vai acontecendo tudo no tempo certo e na hora certa. Mas a gente sabe muito bem que o que precede tudo isso de Neemias é justamente aquele momento em que ele ora, em que ele jejua, em que ele vai meditar, em que ele vai justamente buscar a direção de Deus. Neemias, irmãos, ele é o típico líder, o típico obreiro que ele fala no tempo certo, na hora certa, para a pessoa certa. Ele age no momento certo. Por quê? Porque Neemias ele é guiado por Deus. Neemias, toda a sua trajetória de vida é direcionada por Deus. E é uma bênção, irmãos, quando a pessoa entende, quando a pessoa compreende o propósito divino para a sua vida e que ela permita ser guiada por Deus, ser direcionada por Deus. Vai enfrentar dificuldades? Com certeza. Vai enfrentar oposições? Sim, mas é o Senhor que vai na frente. É Deus que vai na frente, guardando e guiando, né? Então, olha, o primeiro tópico, Deus responde à oração de Neemias. Deus então enviou, né, emissários a Neemias, né? A gente bem sabe, irmãos, que quando a gente olha a história de Neemias, Neemias ele tinha uma posição muito privilegiada. É importante você entender que não se pode ver, por exemplo, de uma forma pejorativa ou talvez muito simples o fato de Neemias ser o copeiro do rei, né? Esse também, de uma certa forma, era uma posição de muita confiança, até porque se houvesse qualquer problema na bebida do rei, né, se houvesse, por exemplo, alguém tivesse envenenado a bebida do rei assim por diante, quem iria sofrer as consequências primeiro seria Neemias, né? Então, assim, além de ser uma posição de confiança, também era uma posição de um alto risco. E segundo alguns comentaristas bíblicos, irmãos, a posição de Neemias também, além de ser uma posição de privilégio, né, era uma posição que a ele lhe dava muita confiança, ele desfrutava de uma confiança muito grande do rei. Tá? E essa confiança, por exemplo, irmão, se numa situação o rei precisasse de um conselho, Neemias estaria à altura para aconselhar o rei. Neemias ali, de uma certa forma, trabalhava como se fosse um primeiro-ministro. Então, assim, era um cargo realmente
de muita confiança, de grande relevância, até porque ele está trabalhando no palácio do rei. Então, olha, irmãos, se nós analisarmos bem a posição que Neemias ali estava numa posição muito privilegiada. Neemias estava vivendo, olha, um momento muito bom da sua vida, porque trabalhando no palácio, desfrutando da confiança do rei, mas Deus envia de uma certa forma alguns emissários, né? E nessa questão aqui foi Anani, o seu irmão, que foi até lá e contou para ele como os judeus estavam vivendo, né? A situação de quem estava lá em extrema miséria, como a palavra do Senhor vai dizer no versículo 3, o capítulo 1, versículo 3, né? Os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Irmãos, quando a gente olha esse versículo, o que é importante você entender? Aqueles que não foram para o cativeiro, mas ficaram lá em meio a toda a destruição, muitos deles não foram ao cativeiro porque eles não tiveram sequer condições de fazer essa viagem. Porque, querendo ou não, nós já estudamos aqui, já vimos isso nas aulas anteriores, era longe, era muito distante, né? A Jerusalém e a Babilônia aqui está a muitos quilômetros. Então, ou seja, estava muito longe. Então, infelizmente, você vai ver também que muitos, os que ficaram ali em extremo estado de miséria, né, junto toda aquela destruição, as portas queimadas, os muros destruídos, tal, muitos sequer tiveram condições de sair da onde estavam, né, e migrar-se para um outro lugar, e no caso ir para a Babilônia e assim por diante. Então, realmente, quando ele fala aqui que estava em estado de miséria e desprezo, é porque a condição realmente era muito precária mesmo. E é interessante, irmãos, que Deus tem seus emissários, Deus tem homens, Deus tem circunstâncias. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Deus tem seus meios de nos tirar da zona de conforto, né? Não quero aqui dizer que Neemias estava numa zona de conforto, né? Até porque ele estava ali trabalhando, ele tinha sua responsabilidade, mas obviamente a condição, de uma certa forma, ela era confortável pelo momento e pelo lugar ali que ele vivia, né? Mas Deus, irmãos, Deus ele tem seus meios de nos levar, de nos conduzir ao seu propósito. E é interessante que às vezes, irmãos, Deus ele nos tira. Preste bem atenção nisso. Deus às vezes ele nos tira de uma situação que às vezes ela parece ser boa, confortável, né, agradável, e às vezes Deus nos leva para um outro extremo, aonde você vai justamente se deparar numa situação que no primeiro instante é nada bom, nada favorável, mas que vai fazer você crescer muito, vai fazer você, olha, atingir, alcançar o plano e o propósito de Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela vai dizer que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Mas, irmãos, de uma certa forma, precisamos entender que os pensamentos, que os planos de Deus são planos de paz para nos dar o fim que desejamos. E lá na frente, nós vamos compreender e entender a grandeza daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então é importante nós entendermos isso, que às vezes Deus tem não só pessoas como circunstâncias que vão nos tirar da zona de conforto ou talvez daquele momento mais confortável da sua vida, mas o Senhor ele vai justamente te conduzir
para um propósito maior, para um plano maior. Quando eu falo disso, irmãos, eu me lembro de Moisés. Olha só, Moisés não foi criado ali no palácio, Moisés não foi preparado, né? Recebeu a melhor educação ali egípcia do seu tempo, recebeu o melhor estudo, o melhor preparo. Moisés, quando a gente olha o contexto histórico, não estava praticamente sendo preparado para ser mais um faraó. E, no entanto, Deus, né, permitiu que circunstâncias acontecessem e que mandasse Moisés lá para o deserto. Só que, irmãos, o dia que Moisés sai do deserto e volta para o Egito para falar com o faraó, ele já volta com um chamado, ele já volta com uma missão, né? Ele já volta já como um libertador de Israel, ele já volta já na condição de um líder instituído por Deus. E depois a gente sabe muito bem que depois de 10 pragas o Senhor, né, o guia ele e toda aquela multidão pelo deserto durante 40 anos até chegarem à terra prometida, né? Obviamente que depois tudo isso vai se cumprir com o seu sucessor Josué. Mas é interessante nós entendermos isso. Um outro fator também que nos faz lembrar, irmãos, quando Deus realmente, né, nos tira de uma situação confortável e às vezes nos leva a caminhos às vezes até um tanto quanto difíceis, duros de caminharmos, mas Ele vai na nossa frente nos preparando para coisas maiores, é com José. É com José. José desfrutava da confiança de seu pai, José tinha uma túnica colorida, né? Era o amado do coração do seu pai, mas um belo dia Deus permitiu com que os seus próprios irmãos o lançassem numa cisterna, depois ele fosse vendido no Egito, fosse trabalhar na casa, né, ali de Faraó, do eunuco, e depois então, por certo, né, sofre novamente um ato de injustiça, vai parar na prisão. Mas, irmãos, chegou o tempo, chegou o momento certo em que Moisés sai da prisão para ser uma pessoa de grande relevância, para ser hoje o que nós chamaríamos talvez de um vice-presidente no Egito, né? Um governador que seja alguém, né? Ou seja, que só ali realmente na posição hierárquica estava abaixo de Faraó, mas um grande líder, um grande gestor ali do Egito. Então, irmãos, é importante nós entendermos isso. Circunstâncias, lutas, provas, dificuldades que são permitidas por Deus, pode ter certeza que visam nos preparar para algo melhor. Talvez você esteja assistindo essa aula e pensando, olha, puxa vida, se eu fosse pensar na minha vida há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, meu Deus, eu estava num contexto totalmente diferente. Sim, todos nós de uma certa forma estávamos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que o querer ou efetuar pertence ao Senhor. E se você está hoje aqui assistindo essa aula, nos acompanhando, é porque o Senhor Jesus, Ele te ama muito. E são provas de que Deus tem planos, de que Deus tem propósito para você. Olha, quantas vidas foram ceifadas. A gente sabe que, claro que tanto viver quanto morrer pertence a Deus. Deus, ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Mas se você chegou até aqui, é porque ainda há planos, há propósito de Deus para a sua vida. E se toda essa dificuldade assolou sua casa, seu lar, fez com que talvez você perdesse coisas tão importantes, tais como seu emprego, entenda uma coisa, né? Deus está no controle de toda a situação. E às vezes Deus nos tira de uma situação favorável para nos conduzir às vezes numa situação tanto quanto difícil, mas Ele vai te colocar numa posição bem melhor. Ele vai te ensinar muitas coisas, Ele vai te guiar, assim como guiou Moisés, assim como guiou José, assim como guiou Abraão, né? Assim como guiou Neemias. O Senhor, Ele quer nos guiar, o Senhor, Ele quer
nos levar a um outro patamar. E às vezes a escola que Deus nos propõe a nós passarmos, às vezes ela é muito difícil, mas é muito gratificante. Entenda uma coisa, tudo isso é para quando você chegar lá na frente, você não dizer assim, olha, foi os meus méritos, foram os meus estudos, foram meus esforços, amém, tudo isso conta. Tudo isso conta, as horas de estudo, o preparo, a dedicação, mas pode ter certeza, é a mão do Senhor que vai te guiando, mesmo dentro dos estudos, mesmo dentro daquilo que você vai se preparando, fazendo tudo isso com muita humildade, debaixo da submissão de Deus, Ele vai te levar muito mais longe, pode ter certeza disso. Então, olha, Neemias, qual foi a reação de Neemias quando o seu irmão Anani chega até ele e fala, olha, os que ficaram ali, olha, estão em extremo estado de miséria, a situação completamente difícil, O que acontece com Neemias? Quais as reações de Neemias? A gente sabe que tudo isso aí levou Neemias a orar, Neemias, ele teve então um sentimento muito profundo, Deus então desperta Neemias em uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava ali em Judá, e aí então ele começa a jejuar, a orar, e a oração inicial de Neemias, ela mostra muito bem assim um processo de confissão de pecado, de se colocando naquela situação, se colocando como se estivesse ali junto com o seu povo. Isso é fundamental. Irmãos, olha a situação, olha a reação de Neemias diante da situação, diante da notícia que o seu irmão chegou a ele. A Bíblia diz que ele ouviu essas palavras, ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, olha só, qual tem sido a sua reação diante daquilo que não só nós estamos vivendo, mas diante daquilo que Deus está permitindo você viver de forma particular? Qual tem sido a sua reação? A nossa reação, irmãos, demonstra muito o nosso comportamento frente à situação que estamos vivendo. Tem pessoas que às vezes, irmãos, elas às vezes está passando por situações tão complicadas, tão difíceis, E o que pasma às vezes outros é olhar e falar assim, gente, fulano não tem reação nenhuma. Então, olha só, é preciso reagir, é preciso acordar, é preciso se despertar, é preciso estar atento ao que está acontecendo ao redor, aonde tudo está mudando. Tudo está mudando. E as coisas, elas estão mudando de uma forma mais rápida do que talvez nós esperávamos. As coisas, elas estão mudando de uma forma muito mais rápida, talvez daquilo que nós prevíamos. Então é importante você esteja preparado. Deus quer lhe usar nessas últimas horas. Deus quer realizar, Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida. Deus quer usar você como um grande instrumento nesses últimos dias da igreja, vamos dizer assim. Então, qual tem sido a sua reação? Alguns, às vezes, irmãos, têm uma disponibilidade e uma disposição muito grande, às vezes, para criticar o governo, criticar a situação, criticar a igreja, criticar o bairro, criticar a política, Mas será que é essa a reação que Deus espera de você? Em que vai resultar isso tudo? Agora, no caso de Neemias aqui, Neemias, essa questão dele se assentar, é o sentido de parar, de refletir, de analisar, de pensar bem. E aí então ele é tomado por um sentimento, qual é onde ele começa a chorar. Ele começa então a chorar, ele começa a sentir a perda. Irmãos,
É um problema muito sério quando as pessoas entram num estado de perda e elas não têm o sentimento, não têm a percepção de que elas estão perdendo as coisas. Então, olha só, ele começa a observar e ver que as perdas ali do seu povo, da sua nação, eram inúmeras, estavam em estado de miséria. E ele então começa a chorar, ele começa a sentir a dor, começa a sentir a dificuldade. E a Bíblia, ela diz para nós o seguinte, para nós nos alegrarmos com os que se alegram, mas ela também manda nós orarmos com os que choram. A Bíblia também, o sábio Salomão, ele diz que é melhor às vezes nós estarmos numa casa aonde há luto, do que às vezes num banquete, num lugar com muita fartura. Por que isso, irmãos? Porque pode ter certeza, aonde há grandes dificuldades, aonde há uma grande escassez, maior será a tua utilidade, maior será o seu papel. A abrangência daquilo que você vai fazer, vai trabalhar, será muito maior. E outra coisa, a flexibilidade, a facilidade de Deus trabalhar você é muito maior. Em tempos de pandemia, irmãos, em tempos de dificuldade, nós nos tornamos mais sensíveis àquilo que Deus tem para fazer. Nós nos tornamos mais sensíveis à necessidade dos outros. E a palavra do Senhor, ela diz, não atentando para si mesmo, mas também para o outro. Né? Não atentando apenas para as suas coisas, mas também para as questões dos outros. E nós vemos isso, Neemias chamando para si essa responsabilidade. E ele vai jejuar, e ele vai orar, e ele vai clamar ao Senhor. E olha só, e a resposta de Deus chega para Neemias. Né? Deus responde à oração de Neemias. E como resposta à oração, Deus ele desperta o rei. Olha que interessante, irmãos, a oração, ela mobiliza pessoas ao teu respeito, para que o propósito de Deus aconteça na sua vida. Deus havia chamado Neemias para esse propósito. Neemias por si só ele não conseguiria chegar até Jerusalém e reconstruir os muros. Ele precisa de várias aprovações, ele precisa de cartas do rei, ele precisa do aval do rei, mas só que é muito importante você entender uma coisa. Quando nós canalizamos o plano, o propósito de Deus, a vontade de Deus no Senhor, nosso Deus, Deus ele vai preparar, irmãos, pessoas. Deus vai mudar, Deus vai preparar circunstâncias ao teu benefício. Deus vai mover o coração de pessoas em que às vezes você menos imagina, mas num certo dia teu nome é lembrado. Num certo dia alguém faz menção do teu nome. Um certo momento alguém vai falar, viu, mas quem é aquela moça lá? Quem é aquele rapaz lá? Quem é aquele senhor? Quem é aquela senhora? E aí pode ter certeza, é Deus tocando em mentes e corações ao teu respeito. Então, irmãos, quando a Bíblia fala, quando o salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É justamente para aqueles momentos de circunstâncias aonde eu dependo de outras pessoas, os quais às vezes eu não tenho acesso, mas Deus tem. Deus pode tocar em vidas, tocar em mentes, despertar pessoas ao seu dispor, despertar pessoas ao seu favor. E aí então o que acontece, irmãos? Deus ouve a oração de Neemias, né? Olha só, o mesmo Deus que de uma certa forma despertou Daniel a orar, a buscar ali nos livros do profeta Jeremias acerca, né, do regresso do cativeiro, é o Deus que despertou Ciro, é o Deus que despertou Esdras
para restabelecer o culto, e é o Deus que desperta Neemias a reconstrução dos muros de Jerusalém, e é o Deus que te desperta nessa manhã para você viver o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus tem algo muito grande a fazer na sua vida, tá? Ah, mas estamos num momento de pandemia, né? A igreja, olha, está retornando com 20%, sim, mas pode ter certeza de uma coisa: Deus está no comando e no controle de tudo. O Senhor, Ele continua sendo o Senhor dos céus e da terra. Ele tem o controle sobre toda e qualquer situação. E Deus sabe, irmãos, o dia que Ele vai dar um ponto final em muitas coisas. Os irmãos não viram aqui o nosso textuário, né? Olha que interessante, o textuário ele diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição. Irmãos, tem coisas que Deus coloca um ponto final e Ele vai dizer, ó, nunca mais. Olha, aqui tem um ponto final. Os irmãos, observa quando o povo estava atravessando o Mar Vermelho, com medo porque Faraó estava vindo atrás, né? Preocupado, porque realmente a situação ali, se Deus não intervisse realmente, né, ia ser uma frustração muito grande. Mas o que o Senhor disse para eles? Olha, olhai e vede, tá? Esses inimigos, né, vou parafrasear aqui, que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Então, irmãos, as circunstâncias na nossa vida, que Deus ele vai colocar um ponto final. E aquilo realmente, aonde Deus colocar um ponto final, irmãos, ponto final está dado. Quando Deus falar, finalizou, finalizado está. E aí, irmãos, não adianta mais querer colocar vírgula, querer colocar ponto de interrogação. E eu tenho certeza de uma coisa: o Deus que está chamando você, se você realmente se dispor a fazer o que Deus tem para realizar na sua vida e a viver na esfera da vontade de Deus, muitos questionamentos, Deus vai trazer a resposta. Outros, Deus não vai lhe responder, porque para onde Ele vai te levar não vai fazer sentido as suas perguntas. Você vai entender isso. Mas de uma coisa é certa: Deus vai te fazer muito feliz. Você vai ver a realização, o propósito, o plano de Deus para a sua vida. E quando nós realmente nos dispomos a viver o propósito de Deus, irmãos, vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar problemas, sim, mas Deus nos leva, né, a um lugar desejado. Nosso irmão Antônio ele está dizendo que a oração com um coração contrito não despreza o Senhor. Isso é uma grande verdade bíblica, né? Tá aí uma grande realidade, né? Um coração quebrantado não desprezará ao Senhor, e Deus não desprezou. Deus tocou então no coração do rei, né? E aí então quando Neemias se apresenta diante dele, ali num dos seus dias de trabalho, né, o rei então observa e vê o semblante triste de Neemias, e o rei então percebe: poxa, você não está doente, por que você está com esse semblante? Então, irmãos, muito importante a gente entender que há certas coisas que Deus vai mostrar para as pessoas. E aí você precisa ter muita paciência. Às vezes tem coisas que nós queremos falar para as pessoas, queremos mostrar. Tem coisas que às vezes nós queremos resolver por nós mesmos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Uma coisa às vezes é você querer mostrar algo para as pessoas. Outra coisa é quando Deus realmente quer mostrar às pessoas. E aí o próprio rei percebeu: puxa, Neemias ele não está bem. Neemias não está bem. Essa tristeza de Neemias, essa tristeza do seu coração aí, não é algo comum. Então, irmãos, e às vezes a gente tem essa preocupação, nós às vezes querer provar por A mais B, sabe, principalmente quando às vezes nós vemos que como se a razão estivesse totalmente ao nosso lado.
Mas nós às vezes esquecemos que o trabalhar de Deus é o melhor. A forma de Deus mostrar quem nós somos, a situação e o que Deus tem a fazer, irmãos, Ele faz da melhor forma. Deus faz da melhor forma. Não prove nada a ninguém. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. E olha que interessante, o rei fala isso aí para ele, e aí depois o rei vai perguntar para ele: o que me pedes agora? E interessante que Neemias ele já não sai ali falando, né? Neemias ele não sai falando, Neemias não sai, né, já justamente dizendo o que ele quer. Quando o rei pergunta para ele: o que me pedes agora? O que ele faz? Então orei ao Deus do céu. Então, diante da oportunidade que ele tem, Neemias não toma nenhuma decisão precipitada. Grave isso. Grave isso. Deus, ele nos dá a oportunidade. Só que tome cuidado. Não se afobe. Né? Não se precipite. Vá devagar. Vá devagar. Peça a direção do Espírito Santo de Deus. Fale no tempo certo, na hora certa, para a pessoa certa, no lugar certo. Aí a vitória é certa. Confia. Confia no Senhor. Tenha sensibilidade para entender. O momento é que você tem que falar, mas o momento também que você tem que estar calado. O momento em que às vezes a oportunidade está ali, mas você tem que buscar ao Senhor. Quando eu posso agir? Quando eu posso fazer? E Neemias então ora ao Deus do céu para dar a resposta ao rei dentro da direção de Deus. Olha que coisa profunda isso, irmãos, né? E olha só, em um momento Neemias teve a sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: peço-me que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. E o quarto subtópico vai dizer que Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. E aí então, olha só, a gente vê muito bem que Deus foi dando a direção. Deus foi direcionando Neemias, o mesmo Deus que mostrou, né, a tristeza do coração de Neemias, foi o Deus também que foi aos poucos abrindo a porta. Irmãos, foi um processo. Entenda, há um processo para você atingir aquilo que Deus tem para você. Há um processo para você viver aquilo que o Senhor reservou para a sua vida. Então não tenha pressa, né? Não tenha pressa. Deus, olha só, é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Aquilo que parecia totalmente difícil, impossível, né? Deus usou pessoas, homens, né? Deus tocou no coração do rei, o rei preparou cartas, Neemias foi no momento certo, Neemias começou a trabalhar tudo na hora certa e os muros foram edificados, né? Segundo tópico, olha, Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz um levantamento da real situação dos muros. Ele sai à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual seria o seu objetivo em Jerusalém. Irmãos, preste bem atenção numa coisa. Aprenda algo aqui com Neemias. Neemias ele chega de noite, com poucos homens, né? Ele vai como se fosse fazer uma inspeção. Ele vai justamente fazer uma análise para ver como é que estão as coisas. E sem falar, olha só, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Tem pessoas, irmãos, que às vezes ela tem um plano, às vezes até um plano de Deus, às vezes até algo que Deus colocou no seu coração. Mas às vezes por falta de discernimento, às vezes por falta até mesmo de maturidade cristã, vai fazer como José.
sai contando para os irmãos, sai contando. Não, porque olha, somos da família de Deus, somos uma família, somos um só povo. Não tem pessoas que falam assim, realmente, de fato, somos. Não, olha, no povo de Deus não pode ter inveja, não pode ter ciúme. Realmente não pode, irmãos, mas não quer dizer que não tenha. Não quer dizer que não tenha. E às vezes você vai contar algo que está fervendo dentro do seu coração, um plano, um propósito que Deus colocou na sua vida, para alguém que não está preparado, para alguém que não está à altura, para alguém que infelizmente, irmãos, não tem a sensibilidade que você tem e não está caminhando com Deus como você está caminhando. Então preste bem atenção, guarda o que tens, guarda o que tens, reserve isso para você. Porque às vezes aquilo que é uma grande bênção para a sua vida que Deus está para fazer, às vezes vai despertar o que despertou no coração dos irmãos de José, o ódio. Ao contrário, passaram a odiá-lo mais ainda. Mas não era o plano de Deus, não era o propósito de Deus. Não aconteceu, aconteceu. Então tenhamos cuidado. Vamos fazer como Neemias, né? Vamos guardar conosco o plano, o propósito de Deus para a nossa vida, para que a gente não venha perder aquilo que Deus realmente tem para nós. E aí então, olha só, depois o tópico 2 que vai dizer que Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros, tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros. Olha só, uma coisa era o plano, outra coisa era a realidade. E é muito importante você entender isso. É Deus que dá planos, é Deus que coloca ideias na sua mente, é Deus que coloca sentimentos no seu coração. Mas peça sabedoria a Deus e abra os olhos para a realidade. Entre aquilo que nós estamos planejando e a realidade, às vezes às vezes está muito longe uma coisa da outra. Mas se a gente confia no Senhor, Deus vai nos dar estratégias, Deus vai nos dar um planejamento para fazer com que a gente atinja esse objetivo. E aí então a gente sabe, olha, que depois que ele inteirou da situação, que ele soube de tudo que estava acontecendo, convocou os judeus, os nobres, os magistrados, todos aqueles que faziam a obra, e aí juntos edificaram o muro, para que não mais estivesse em opróbrio, né, em desolação e assim por diante. E ele declara o como a mão do Senhor foi favorável, o como Deus direcionou a sua vida, o como Deus o conduziu. Percebe que ele então conversa com pessoas certas, ele se une a pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm o mesmo propósito. Irmão, entenda uma coisa, a palavra do Senhor diz: anda com sábio e será sábio. Preste atenção, às vezes você é muito amigo de pessoas que só reclamam, só criticam, só falam mal de A, só falam mal de B. Irmãos, isso vai minando a tua fé, isso vai minando a tua esperança. Claro que nós não vamos tapar os olhos à realidade, a gente sabe disso. Infelizmente, às vezes, nós somos obrigados a conviver com pessoas que às vezes nos colocam para baixo, nos humilham, nos entristecem, mas em nome de Jesus, não se alimente disso. Não se alimente disso. Procura se unir com pessoas, irmãos, que agreguem valores. Neemias, ele se uniu com pessoas que estavam dispostos a reconstruir os muros de Jerusalém. Procure se unir a pessoas que têm propósito com Deus. Pessoas que estão dispostas, grava isso. Pessoas que estão dispostas a ser bênção de Deus, que vai te ajudar, vai interceder por você, vai orar por você, vai caminhar lado a lado com você, sabe, nesse processo. E quando você chegar lá na frente, essas pessoas vão glorificar Deus e vai dizer: foi o Senhor que fez isso. Glória a Deus pela sua vida. Agora, não se una com pessoas que não têm uma palavra de ânimo, não têm uma palavra de edificação, não têm uma palavra de incentivo. Sabe por quê? Porque não tem a palavra de Deus na vida delas. Porque não tem um compromisso, não tem um devocional, sabe? Não tem um momento, não tem uma intimidade com Deus. Foge desse tipo de pessoas, elas não agregam. E no período de Neemias, nesse tempo aqui, tinha muita gente que queria, sabe o quê? Desanimar, sugar a força
sugar a energia de Neemias para que ele não realmente fosse reconstruir os muros de Jerusalém. Uma dessas pessoas a gente sabe que eram os samaritanos. Então, tomemos muito cuidado mesmo. E aí, olha só, Neemias ele fala que a mão do Senhor fora ali favorável. E ele diz então disseram a todos, levantemos, olha, e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então, irmãos, quando eu falo levantemos, quer dizer que eu também estou tomando a mesma atitude. Edifiquemos, quer dizer que eu vou estar com as mãos ali na massa. Né? Neemias, irmãos, ele era o típico líder. O líder realmente ele está junto. O líder realmente ele está fazendo. Né? Ele está ali envolvido, está ali trabalhando. E Neemias ele é justamente essa figura. Então, olha, o tópico 3. Olha, Neemias inicia o levantamento dos muros. Então, olha só. A gente observa, Neemias ele tem toda uma trajetória que nós não podemos desprezar. A informação, primeiro ele recebe a informação do estado em que o seu povo estava. Aí então ele reflete sobre aquilo, é o que vai levar ele a jejuar, a orar, a chorar, a interceder até pelo pecado do seu povo. Isso mostra que Neemias ele tinha um conhecimento das Escrituras, de que ele sabia realmente, né, de tudo que estava passando, e realmente era em detrimento do erro que o seu povo tinha provocado lá atrás, mas ele sabia que havia uma promessa de restauração. E aí então a gente vê um processo também em Neemias de planejamento. Neemias então ele vai planejar, né, debaixo da direção de Deus. Neemias ele tem um planejamento. Neemias, quando ele chega lá de noite para averiguar, ele vai ver qual é a realidade. Frente ao planejamento que ele tinha que analisar a realidade. E na direção de Deus, encurtar essa distância. Né? Encurtar essa distância. Então, olha só. Um comentário interessante da Juliana Benedito, olha, que através dessa palavra, famílias, casamento e o compromisso das pessoas para com Deus possa ser reconstruído. Amém, Juliana. Deus abençoe. Sabe as palavras, é isso mesmo. Que o Senhor venha reconstruir. Tem relacionamentos e casamentos que precisam ser reconstruídos. E aqui então, irmãos, voltando ao que nós estávamos falando, o tópico 3 aqui, ele vai falar de planejamento. Né? O planejamento. Então, olha, a gente observa aqui nesse capítulo, 3, Neemias dividiu a tarefa em construção em partes, tendo cada parte, olha só, uma porta simultaneamente, lado a lado, haveria também pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Então é muito interessante assim, aqueles que iriam edificando os muros, né? Então, ou seja, se o muro passava próximo à casa daquela pessoa, aquela pessoa então tinha incumbência de ir lá edificar aquele muro. Vamos pensar, irmãos, vamos fazer uma ilustração. Imaginemos a obra do Senhor, né? A obra do Senhor, de uma certa forma, é como um grande muro, né? E cabe a mim, responsabilidade minha, edificar aonde eu estou próximo, a igreja que eu congrego, né? Abraçar as causas que o meu pastor abraça, a caminhar junto com a liderança da minha igreja, aí eu vou estar realmente reconstruindo o muro onde eu estou. Aos irmãos das congregações, olha, não é diferente, irmãos, né? Tá aí uma parte do muro que Deus colocou, está diante de você para você edificar.
E quando você trabalha com seu dirigente, trabalha com seu líder local, né, nós estamos contribuindo para o todo. Então, era literalmente, se cada um fizesse o seu papel, o seu pedaço ali, a obra ia se completar no todo, que foi realmente o que aconteceu, né? E olha, o coração do povo se inclinou a trabalhar. O seu coração está inclinado a quê? Se o seu coração ainda não tem uma inclinação, nós vamos orar para que o Espírito Santo desperte a sua vida, o Espírito Santo desperte o seu coração, o Espírito Santo venha trabalhar na sua mente para que você possa fazer algo para o Senhor. E aí, olha, logo já era possível observar que os muros estavam sendo construídos. Irmãos, quando oramos, quando pedimos a direção de Deus, quando temos um planejamento e condicionamos esse planejamento à vontade de Deus, as mudanças aparecem. As coisas vão mudando. As novidades começam a aparecer. Você está orando, está buscando a Deus em oração, está pedindo a direção de Deus, então aguarde. As mudanças virão, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e tudo isso será mostrado. E Neemias, irmãos, era um homem de tática, né? A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação. Portanto, não tente fazer as coisas sozinho. Líder que se preza não caminha sozinho, né? Então, olha só, ele então tem essa disponibilidade, essa disposição de engajar as pessoas dentro desse propósito. Neemias, ele tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar. A todos aqueles que estão dispostos a trabalhar, irmãos, Deus tem algo grande, né? Sabe aquele louvor que nós cantamos? Há trabalho pronto para ti, cristão? Exatamente, irmãos. Na obra do Senhor há espaço para todos. Para todos. Deus tem sim um lugar para o leigo. Deus tem um lugar maravilhoso também, sabe? Para aquele que tem talvez pouco conhecimento, mas Deus também tem um lugar para o culto, para o catedrático, para o letrado. Deus tem um lugar para o mais experiente, Deus tem um lugar para o novo, há um lugar para todos nós, não só na família de Deus, como também na sua obra. Há algo importante para eu e você fazermos. E resta saber qual disposição nós temos. E a gente sabe que trabalhar para o Senhor, né, enche o coração dos crentes de grande alegria. Aquele que realmente está disposto a trabalhar para Deus, irmãos, vai fazer a obra do Senhor com grande alegria, né? Espero que na sua mente, no seu coração esteja aquele hino da harpa, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Seja essa a nossa oração, seja esse, né, o nosso desejo. E aí a gente observa, irmãos, que a união dos judeus ficou ameaçada, porque, né, teve os levantes, como nós costumamos dizer, teve a oposição, né, surge um problema entre os pobres e ricos, e aí Neemias tomou conhecimento do problema, sabiamente resolveu e a obra prosseguiu, não é verdade? Não deixou, né, não deixou a situação parar aquele planejamento. A irmã Débora Garcia está dizendo, olha, que possamos ter planejamento nesse momento, para que possamos ter compromisso com a nossa vida espiritual. Muito bem, irmã Débora, olha, que realidade, viu? Compromisso com Deus e compromisso com a vida espiritual. E se você não tem compromisso com a sua vida espiritual, pode ter certeza que nas outras áreas, né, você pode até ganhar um destaque, mas você não chega ao sucesso. O segredo, irmãos, é compromisso em todas as áreas, espiritual, profissional, financeira,
matrimonial, né? Quando temos compromisso, aliás, uma pessoa com compromisso, ela vai honrar os demais, viu? Muito bem, irmã Débora, sabe as palavras. O levantamento dos muros, olha, provocou grande oposição, né? E aí, olha só, e sempre vai ter aqueles irmãos que vão ficar indignados. Sempre vai ter aquele. Existem aquelas pessoas que não fazem absolutamente nada. Mas quando algo novo começa a fazer, elas se opõem. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. E assim, esteja em oração, esteja em vigilância. Faça como Neemias. Neemias, ele tinha homens que uma mão estava com a ferramenta e a outra mão estava com a arma, com a espada. Ou seja, trabalho e vigilância simultaneamente. Tinha homens que ficavam vigiando os muros à noite, porque sempre vai ter alguém, triste dizer, né, querendo derrubar aquilo que Deus chamou para edificar. Mas entenda uma coisa, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E o muro então foi solenemente inaugurado. Neemias então atingiu o seu objetivo, que na verdade não era somente o seu objetivo, acima de tudo era uma promessa de Deus, era um plano de Deus, era um propósito de Deus. Neemias então atingiu, e olha só, para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem o muro com alegria, com louvor e cântico, com saltério, com aludes e com harpas. Então foi algo maravilhoso, foi algo assim, uma grande festa. E os muros trazem ensinamentos para nós, como nós já vimos aqui, né? Olha só, a Bíblia fala como salvação, né? Exemplificando o muro. Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Os muros da salvação falam de divina proteção e que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. E também, olha, muros da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Então, por isso que é muito importante nós termos muros edificados. Muro, quando a gente fala de muro, a gente está falando de separação. E a Bíblia fala, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós precisamos ser diferente, ser sal da terra, ser luz do mundo, estar em sociedade, mas fazer a diferença. Então olha só, isso quer dizer, irmão, que você não vai viver em sociedade. Você tem que viver em sociedade, você tem que estudar, você tem que trabalhar, né? O crente, o bom crente que se preza, ele tem que ter sim uma boa amizade com seus vizinhos, uma boa amizade com as pessoas, né? Jesus era um homem que vivia em sociedade. A diferença que Jesus fazia e sempre faz, toda a diferença. Então é importante, aonde você estiver, seja sal da terra, seja luz, que a tua luz venha brilhar na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, no teu emprego, na faculdade, no estudo, no seu lar. Ou seja, faça a diferença, né? Faça a diferença. E a gente observa muito bem, né, que a oração de Neemias, irmãos, assim, ela traz grandes lições para nós. E a gente conclui dizendo o seguinte, tá? Deus, ele nos tira, às vezes, de uma condição de conforto e, às vezes, permite que certas perdas aconteçam para nos levar a patamares maiores, para nos levar, a condições elevadas. Então entenda uma coisa, né? Desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos viram, nem com os ouvidos ouviram, não se percebeu um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Então confia no Senhor. A Bíblia diz também que o Senhor nos guiará continuamente. Ele fartará a nossa alma, né? Em lugares de total escassez, em lugar de sequidão,
Deus nos reserva mananciais de água. Deus nos reserva sustento. Mas entenda uma coisa, Deus tem planos, Deus tem propósitos. E que possamos, irmãos, fazer da nossa oração, que a nossa oração seja como a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Senhor, realiza a tua vontade, realiza o teu plano, realiza o teu propósito. Mas eu termino dizendo uma coisa, busque a Deus em oração. Antes de você agir, peça a direção de Deus, faça um planejamento, convide ao Senhor, peça para que Ele dê sabedoria, dê entendimento para que você tenha todo esse planejamento e comece a agir passo a passo na direção de Deus e tenho certeza que Deus há de fazer grandes coisas. Amém, amados? O Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu quero aqui rapidamente dar aqui uns avisos para nós já encerrarmos a nossa escola bíblica dominical, né? Então, olha só, irmãos, primeiramente, o meu grande abraço, os parabéns a todos os papais, né? Segundo domingo do mês de agosto, Dia dos Pais, parabéns a todos os pais, parabéns especial ao meu querido pai, né? Pai, pastor, amigo, pastor José Honório, nosso presidente, né? Que de uma certa forma também é pai de todo o rebanho, mas eu também tenho o privilégio de tê-lo como meu pai biológico. Então, primeiramente, parabéns ao meu querido pai e pastor. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a sua vida. Eu te amo de todo o coração e um beijo no seu coração. Ontem eu tive a grata satisfação de praticamente passar o dia com ele, foi muito bom mesmo, agregou muito. E os parabéns aos demais pais. Quero também, irmãos, dar aqui os parabéns, né, ao nosso superintendente da escola dominical, pastor Valdemar, né? Parabéns, pastor. O senhor também como um pai, tenho certeza que tem sido um exemplo muito grande a toda a sua família. Então, parabéns aos pastores, né? Pastor Miro, pastor Alessandro Freitas, pastor José Tibúrcio, pastor Neviton, presbítero Nelson, presbítero Idom, né? Presbítero Marcelo Aderaldo, presbítero Odair, presbítero Jorge. Parabéns, amados irmãos. Deus abençoe vocês. Tenho certeza que não só na condição de pais biológicos, mas também de uma certa forma são pais espirituais, são pessoas que estão ali, né, cuidando do rebanho do Senhor. Então, parabéns a toda a liderança, a todos os irmãos, recebam aí o nosso abraço, o nosso carinho, né? E aqueles também que são pais de uma certa forma, assim como eu, não são pais biológicos, né? Mas têm uma responsabilidade grande também sobre os ombros, vai aí os meus parabéns. E meus irmãos, por falar em parabéns, nós tivemos vários irmãos que fizeram aniversário nessa semana. Não sai daí, eu tenho um recado importante a passar para os irmãos, tá? Rapidinho aqui, quero mandar os parabéns à nossa irmã Maria Furquim, esposa do nosso irmão Silvio, que fez aniversário por esses dias. Parabéns, irmã. Deus abençoe grandemente, irmã Maria. Deus abençoe Jonadab, Gesiel, né? Essa família que temos um carinho, um amor muito grande por eles. Meus parabéns. E também a esposa do nosso maestro, né, Gilberto Hilária, nossa irmã Viviane, né? Viviane é professora da nossa escola dominical, tem sido uma bênção para nós. Então, parabéns, Viviane, muitos anos de vida, que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E também, irmãos, né, lá na Vila São João também, os irmãos lá estão em festa, né? Irmã Luana também está fazendo aniversário. Parabéns, irmã Luana. Deus abençoe, né? Irmã Luana, esposa do nosso irmão Anaclésio. Esse nome eu não vou mais esquecer, né? Carinhosamente conhecido como Kel, né? Deus abençoe, irmã Luana. Parabéns, que o Senhor Jesus abençoe
grandemente a sua vida, com graça, saúde, e demais irmãos que fizeram aniversário, irmãos. Meus parabéns, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho. O Senhor abençoe grandemente. Preste bem atenção aqui. E aí eu gostaria, inclusive, irmãos, de coração, manda depois o link desse vídeo a todos os irmãos. Por favor, mande o link dessa aula para os irmãos, não só em relação ao conteúdo, claro que é principal, mas também em relação ao aviso que eu quero passar para os irmãos aqui. Meus irmãos, a gente sabe que, graças a Deus, a pandemia ela está passando, né? É um processo lento, a gente sabe muito bem disso, né? E hoje, irmãos, hoje é um dia muito significativo para nós, porque nós vamos estar retornando ao templo, ao nosso culto presencial. Mas, irmãos, é importante os irmãos entenderem, né, que conforme o protocolo que nós recebemos da prefeitura, né, isso nós estamos falando em relação ao município de Itupeva, a nossa igreja em Itupeva, nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Nós temos a permissão hoje, tá, dia 9 de agosto, nós temos a permissão de apenas comportarmos 20% da capacidade ali nos nossos templos todos em Itupeva, né? Falando do nosso campo em Itupeva, a igreja sobre a responsabilidade do pastor José Honório. Então, irmãos, é importante você entender isso, querido irmão. Olha só, quem não pode ir hoje? Quem que não pode ir hoje? Os irmãos que fazem parte do grupo de risco, irmãos acima de 60 anos, né? Idosos, irmãos que estão com sintomas de gripe, que estão enfermos, né? Irmãos, olha, hipertensos, tem uma gama de pessoas que fazem parte de grupo de riscos, irmãos, que isso até é uma recomendação da Secretaria da Saúde, e nós temos que seguir esse protocolo. Então, assim, de coração, amado, que você compreenda isso, tá? Outra coisa também, irmãos, olha só, irmãos, se você está em contato, se você tem alguém na sua família, na sua casa, no seu trabalho, que, né, foi vítima aí do Covid-19, que pegou aí o vírus e tal, irmão, você tem que fazer a quarentena. Você não pode estar conosco hoje, até por uma questão de cuidado seu e das pessoas. Os irmãos lembram o versículo que eu li no começo da nossa aula? E nós devemos atentar não só para aquilo que é nosso, mas também para aquilo que é do outro. Então, assim, eu tenho que cuidar da minha saúde, mas também eu tenho que estar preocupado com a saúde do outro. Então, por exemplo, se você tem alguém na sua casa que contraiu o vírus, né? Se você teve contato com pessoas lá no seu trabalho que contraiu o vírus, irmão, faça a recomendação do Ministério da Saúde, aos protocolos que o município, né, que a Secretaria da Saúde do nosso município está propondo. Então, tome cuidado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, irmãos, assim, de coração, eu sei que muita gente, eu sei que tem irmãos que estão literalmente afobado. Vamos com calma, vamos com paciência, tá? Há tempo para todas as coisas, há tempo para todas as coisas. Então, irmãos, é muito importante os irmãos entenderem isso, tá? Crianças, olha, não podem ir. Crianças não podem ir, e não é uma questão nossa, é uma recomendação. Qual é o problema, irmãos? Talvez você possa falar assim, mas irmão, eu não tenho nenhum problema, meu filho não tem nenhum problema. Mas se Deus o livre e guarde, irmão, seu filho venha pegar o vírus, às vezes ele vai passa às vezes durante o dia, né? O pai e a mãe estão trabalhando, passa na casa do vô, passa na casa da avó. Irmão, essa criança ela pode levar o vírus e às vezes ela não vai ter sintomas nenhum, mas ela pode
ela pode levar o vírus para o vô, para a avó, para uma pessoa idosa. E aí, irmãos, é aí onde vai ter a perda. Então, assim, a gente pede carinhosamente aos irmãos, tá? Então, olha só, criança realmente não é permitido. Não é permitido crianças, idosos. A capacidade da nossa igreja hoje, irmãos, é para 130 pessoas. Então, assim, hoje, inclusive, tinha vários irmãos perguntando acerca de senha, como é que vai fazer, irmãos? Hoje, na verdade, o nosso pastor, ele vai, de uma certa forma, fazer um teste para ver como que vai ser. Então, assim, é importante você que for, tenha muita paciência, porque tudo isso é muito novo. E outra coisa importante, irmãos, olha, tá? Ah, não faço parte do grupo de risco, estou bem de saúde, eu quero ir para a igreja, amém. Leve a sua garrafinha com água, tá? Leve a sua garrafinha com água. Quando você chegar na porta da igreja, o irmão vai passar ali álcool gel para você higienizar suas mãos, sabe? Se você tiver aqueles, ó, vou até pegar aqui, se você tiver, sabe, um frasquinho pequeno aí de álcool gel, leva também para de vez em quando você passar, para você se higienizar, tá? Não vou mostrar mais porque senão vai fazer a propaganda, né? Aí não dá. Então, irmãos, por gentileza, terminou o culto, sai do seu lugar, vai para sua casa. A gente não pode fazer aglomeração. Não, eu quero abraçar, irmão. Não pode. Olha, é para a sua saúde e a saúde dos outros. Fique tranquilo. Tudo isso vai passar. Aí vai ter um dia que nós vamos voltar a abraçar. A palavra do Senhor nos diz que há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Nós estamos no tempo de se afastar ainda. Mas vai passar. Pastor David, um grande abraço. Mais uma vez conosco aqui. Que alegria. Então, irmãos, por gentileza, entenda isso. Compreenda isso. Tá? Então, assim que você chegar, né, passe o álcool gel, vai ter um irmão ali especializado que vai borrifar o álcool gel ali na sua mão. Entre para o templo, traga a sua garrafinha de água descartável ou a sua garrafinha com água de casa, para você não ficar usando o bebedouro lá da igreja. Isso porque tudo isso aí corre risco. Outra coisa também, irmãos, evite usar o banheiro da igreja, por mais que ele esteja limpo, higienizado. Tudo isso, se você fizer, você vai preservar a sua saúde. Isso que nós estamos falando é para o seu bem. E vamos continuar orando. Aos irmãos que não podem ir para a igreja, irmãos, as lives vão continuar. Todos os cultos de domingo, os cultos vão começar às 19 horas, tá? Ah, eu não posso ir para a igreja, irmãos, vai ser transmitido o culto lá da igreja sede. Então você vai cultuar a Deus conosco. Você que não pode ir, o culto vai ser transmitido, você vai cultuar a Deus conosco. A escola dominical, a partir de domingo, vai ser transmitido lá na igreja sede. Então, irmãos, a escola dominical das crianças vai continuar online, né? A aula dos adolescentes vai continuar online, porque a gente não pode realmente, né? Nós não podemos realmente parar com isso, porque graças a Deus tem dado muito certo, tá? Então aí a gente precisa realmente tomar muito cuidado. Agora, irmãos, uma coisa é certa, tá? À medida com que todos nós vamos fazendo o nosso papel, a situação ela irá nos favorecer. E eu tenho certeza, irmãos, que muito em breve nós vamos chegar aos 40%. Chegando aos 40%, a abrangência é maior para nós recebermos os irmãos. A condição vai ser melhor para nós recebermos os irmãos. Aí, olha só, é o dobro, né? Se nós hoje estamos recebendo 130 pessoas na igreja, nós já vamos dar um salto para 260. E essa recomendação, irmãos, é para todo o campo. Tá? Então, os irmãos entendam isso, aos irmãos que vão para as congregações, né?
os irmãos das congregações. É por isso que é importante hoje você ir lá na sua congregação. Né, os irmãos que não fazem parte do grupo de risco e assim por diante. Siga as recomendações e eu tenho certeza, irmãos, que depois a coisa ela vai melhorar, em nome de Jesus. Fique tranquilo, no tempo certo, todos nós vamos estar congregando e servindo a Deus. A terça-feira, aliás, amanhã, segunda-feira, continua o culto online com o nosso irmão, o presbítero Jorge, os irmãos lá do Terra Brasília. Um grande abraço, irmãos. Que benção o trabalho que vocês estão fazendo. Aí o nosso irmão vai para a igreja sede. E aí, irmãos, a recomendação é a mesma, né? Nosso pastor vai lembrar isso à noite também, mas é bom você entender. Terça-feira nós temos o culto de ensino lá na igreja sede. Também vai ser o culto também, vai ser transmitido pelo Facebook, pelo YouTube. Tá? Na quarta-feira, irmãos, o culto com o nosso querido Marcelo Aderaldo, o presbítero Marcelo Aderaldo, os irmãos ali do Parque das Hortênsias, também vai continuar sendo transmitido. O irmão vai ter o culto presencial, mas também vai ser transmitido. Na quinta-feira, irmãos, o culto com o pastor Miro e os irmãos da Vila São João vai ser também transmitido. Vai ser presencial com os irmãos lá na igreja sede. Na sexta-feira, o culto com o pastor Alessandro Freitas e os irmãos do Monte Serrato também será transmitido. Então, assim, aos irmãos que não podem vir, irmãos, os irmãos vão continuar recebendo todo esse culto, todo esse trabalho, toda essa transmissão os irmãos vão receber. Aí vamos estar orando, irmãos, e à medida com que a coisa for melhorando, vai abrindo espaço, a gente vai recebendo mais os irmãos e assim por diante. Irmãos, qualquer dúvida, procure o seu dirigente, né? Nos procure, nós estamos dispostos a ajudar os irmãos. Né? Nosso pastor está sempre atendendo os irmãos, conversando com os irmãos. Tenha um pouquinho de paciência, em nome de Jesus, não vá perder a sua paciência, não vá perder a sua paz com Deus, nem a paz com os irmãos. Tá? Olha só, nós atravessamos, 4 meses, né? Quantas pessoas o Senhor Jesus levou, permitiu, né, que fosse ceifado. Eu e você estamos aqui, glória a Deus por isso. Então, se chegamos até aqui, vamos fazer o nosso papel certinho até o final. Amém? E amados, eu quero agradecer de coração, primeiramente a Deus, ao pastor José Honório, o nosso pastor presidente. Quero agradecer também ao pastor Valdemar Brito Oliveira, o nosso superintendente da Escola Dominical. Quero agradecer os nossos dirigentes, os pastores, agradecer os nossos queridos professores, agradecer aos irmãos, né? Esses 4 meses que nós passamos aqui, estudando a palavra do Senhor, né? Vamos continuar sim, mas aí agora já é na nossa igreja sede, no nosso templo sede, e continua, irmãos, às 9 da manhã, tá? 9 da manhã, começa a nossa escola bíblica dominical lá no templo sede, e também a nossa transmissão vai estar sendo transmitida lá do templo sede. Mas eu quero agradecer, foi uma experiência singular estar aqui, ministrar a escola dominical desde praticamente o final de março, né? Até aqui, segundo domingo de maio, foi uma experiência singular. E eu quero louvar o Senhor pela vida de cada um dos irmãos. E irmãos, lembre-se, a escola dominical, os cultos, eles estão sendo transmitidos tanto no Facebook como no YouTube. Não deixe, irmãos, de compartilhar o canal do YouTube. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube. Clica lá no sininho. Toda vez que tiver um culto lá que nós estivermos postando, o irmão vai receber uma notificação, o irmão vai receber, né? E aí você vai acessar e vai estar a parte de tudo que está acontecendo. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida de todos os irmãos. Quero louvar o Senhor pela vida da minha amada esposa, que muito contribuiu, né,
A Dani, ela não aparece aqui, irmãos, mas ela está por detrás dos bastidores me ajudando, tomando notas, acompanhando para ver se o volume está ok. E tudo isso é uma bênção. Sozinho, irmãos, a gente não consegue fazer muita coisa, não. Até chegamos a certo lugar sozinho, mas juntos vamos muito mais longe. Então, por isso que é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos orar agradecendo a Deus, né? Estendi um pouco mais hoje, mas foi por uma justa causa. Obrigado, irmã Débora, obrigado aos irmãos que sempre têm mandado mensagens. Irmãos, olha, sem palavras, só tenho a louvar e agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Oremos, Senhor, nosso Deus e Pai Celestial. Quero te louvar. Quero te bendizer, Senhor, por esta aula, Senhor. Quero agradecer a Ti, Senhor, pela vida dos Teus servos. Quero agradecer a Ti, Senhor, pela vida de cada aluno, pela vida de cada professor, pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Honório. Quero te louvar pela minha vida, quero te agradecer pela vida do pastor Valdemar Brito Oliveira, o nosso superintendente. Quero te agradecer pela vida da minha esposa e pela vida de todos os Teus servos, Senhor. Quero pedir uma bênção especial sobre cada pai nesse dia, sobre cada família. Senhor, vem abençoar a tua igreja, vem abençoar os teus servos, Senhor. Hoje às 19 horas, vamos retornar o nosso culto presencial. Bem sabemos, Senhor, com apenas 20%, mas a gente pede a direção do teu Espírito, aquele teu servo que não vai poder ir, Senhor, na igreja, aquela tua serva, aquela criança, Senhor Jesus, que está desejosa ir para a sua casa. O Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. Senhor, venha trabalhar, repreenda a enfermidade, repreenda o mal. Senhor Jesus, traga cura, Senhor, ao nosso país, ao mundo, Senhor, ao estado de São Paulo, ao município de Tupés, aos demais municípios. Estenda as tuas mãos, ordena a tua bênção, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da bênção apostólica, né? A irmã Neuza, olha, perguntou a respeito da Santa Ceia aos idosos acima de 60 anos. Como vai ficar? Ó, irmã Neuza, como agora nós vamos retornar o culto presencial, né, em partes, né, com 20% e depois ampliando, como eu disse aqui, nós vamos estar informando certinho, viu, irmã Neuza? Então, fica tranquila, irmã Neuza e demais irmãos, acerca da Santa Ceia, nós vamos estar informando aos irmãos, ninguém vai ficar sem a Santa Ceia, tá bom? Nós vamos informar, porque obviamente ela vai ser no final do mês, mas aí até lá a gente tem tempo e nós vamos informar sim, irmã Neuza. Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos os irmãos. Diácono Eduardo, Deus abençoe, Edu, irmã Selma, demais irmãos, receba o nosso abraço, o nosso carinho, um domingo de bênção, de paz. Não deixe depois de acessar as aulas do departamento infantil, as aulas dos nossos adolescentes, de mandar o link dessa aula aos demais irmãos, porque tem informação relevantes. E também à noite, 19 horas, você que não pode ir, por gentileza, acesse ou no Facebook, né, na página oficial da nossa igreja, ou no YouTube, para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, um domingo de bênção, de vitória, uma semana abençoada. Amém.